Olá, esse é o canal do Cabeleiro em Pé e a gente te deseja as boas-vindas hoje para falar de Danos Vorazes, uma das últimas linhas lançadas pela Lola Cosmetics, e a gente vai falar tudinho a respeito desses produtos que tem CBA, Cannabinoid Active System, Hair Kombucha e um formato bastante diferente. Algumas regras foram quebradas dentro da Lola e a gente vai falar um pouquinho de todas essas questões na resenha de hoje. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhadinha nas embalagens da Lola. Isso mesmo, a gente tem algumas mudanças de embalagem a partir da linha Danos Vorazes. A gente não sabe exatamente se é por conta realmente de uma adequação da Lola a um pedido antigo de muitas das suas consumidoras, que é em relação às tampas dos produtos da Lola, que são sempre essas tampas soltas, ou se isso tem a ver com uma questão de falta de tampas no mercado. A gente sabe que a gente está vivendo uma situação em que alguns insumos importados têm faltado realmente no mercado, e as tampas são um desses insumos. Está difícil comprar tampas, por incrível que pareça. A Lola, inclusive, já falou em alguns momentos nas redes sociais que algumas tampas estão fugindo do padrão, né? Tampas de produtos estão indo com uma cor diferente do normal e tal, porque a gente está tendo um problema de falta de tampas no mercado. Então a gente não sabe se essas tampas com esse biquinho giratório, parecida com tampas de cola escolar, né? Se elas vieram para ficar ou se elas vão ser dispensadas. Olha, outra regra que foi quebrada, regra entre aspas, né, gente? Porque quando a gente fala de cabelo, a gente tá falando de algo extremamente diverso e onde a criatividade é super bem-vinda. Então, lançar coisas fora da regra é inovar, e inovação sempre teve no DNA da Lola, né? Então, uma dessas regras quebradas na linha Danos Vorazes tem a ver com a textura do condicionador, que é, como vocês estão vendo, completamente líquido. Isso é bem interessante porque possibilita uma experiência bastante diferente, né? Deixa o consumidor bastante curioso em relação ao produto, mas cria também alguns problemas. Como vocês podem perceber, sempre está meio melado aqui em cima, porque essa tampa ela não é 100% capaz de vedar o líquido, porque ele é muito fininho, então precisa tomar um pouquinho de cuidado. Eu, inclusive, quando uso no dia a dia, não uso com essa tampa. Eu tenho algumas tampinhas pretinhas assim, dessas fechadinhas da Lola guardadas, e eu uso uma tampa dessas aqui para evitar qualquer acidente, porque eu sou uma pessoa bastante desastrada e eu não posso ser confiado com nada muito frágil. Então eu prefiro prevenir do que remediar. O que a gente tem de diferente em termos de formato e de aparência externa são essas questões. O shampoo é um shampoo tradicional, tem uma textura bem gostosa, e o leave-in também tem essa mesma tampa. A embalagem do leave-in também é diferente, mas não uma inovação, porque essa embalagem da Lola já tinha aparecido em outros produtos capilares. A gente, né, identifica muito essa embalagem da Lola com os produtos corporais. As geleias vêm nesse formato aqui, a Bendita Praia, o hidratante com cor também vem nesse tipo de embalagem, mas a gente já tinha tido embalagens assim anteriormente em produtos capilares, mais especificamente na linha Menta Bonita, que a gente observa esse mesmíssimo tipo de embalagem, mas com a tampa tradicional, não com essa tampa de biquinho. Bem, vamos dar uma olhadinha nos ingredientes que o marketing resolveu destacar na linha Danos Vorazes. A gente tem aqui na frente o Hair Kombucha e tem o CBA, o Cannabinoid Active System. CBA faz a gente lembrar de CBD, né? CBD, o canabidiol, é uma substância encontrada no cânhamo e está bastante linkada no imaginário da gente com a maconha. E esse produto
não contém nenhum derivado de maconha e também nenhum derivado de cânhamo, que seria a planta que dá origem ao CBD, né? Mas... Bem, vocês devem perceber pelo som que eu tô gravando isso posteriormente. Na hora de editar essa resenha, a edição percebeu um buraco. Eu acho que eu deixei passar vários pontos interessantes sobre o uso de CBD e cânhamo em cosméticos, então eu tô aqui para reforçar alguns pontos. Vocês devem estar percebendo e achando estranho o fato de eu estar usando o nome cânhamo ao invés de maconha, mas é porque são coisas diferentes. Ambos, tanto o cânhamo quanto maconha, são cannabis sativa, mas a quantidade de determinadas substâncias na planta é que vai determinar quais são cânhamo e quais são maconha. A presença numa quantidade significativa de THC, a substância que dá o barato aí, é que faz a cannabis maconha. A ausência, ou melhor, a quase ausência de THC faz da cannabis cânhamo. Em ambos os casos, tanto na maconha quanto no cânhamo, o CBD está presente. O CBD, ou cannabidiol, conversa com as nossas células, porque a gente tem receptores que reagem aos canabinoides. E é por isso que o CBD hoje é tão estudado para uma série de questões de saúde. O óleo de cânhamo ele pode ser usado em cosméticos na União Europeia, na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia e em algumas partes dos Estados Unidos também. Isso não quer dizer que seja 100% liberado legalmente em todos esses lugares da mesma forma. Cada localidade ela vai ter as suas particularidades, né? Algumas têm limite de concentração de CBD, em outras o óleo de cânhamo só pode ser comercializado sem canabidiol, e toda hora essas regulações mudam, porque o assunto está super em alta e bastante discutido o mundo afora. Então lá fora o CBD faz parte do portfólio de marcas grandes, como vocês viram nos vídeos durante esse trecho da resenha. A gente mostrou já aí Novex, Avon, Kiehl's, The Body Shop, Elf, Herbal Essences, Dr. Organic, Tresemmé, Alce. Mas aqui no Brasil, a legislação ainda não permite qualquer uso de derivados da cannabis em cosméticos. O óleo de cânhamo é usado como suavizante, diminui vermelhidão, deixando a cor da pele mais uniforme, ajuda a diminuir a sensibilidade e também a equilibrar a oleosidade. Então a alternativa aqui foi o uso do CBA, que é uma mistura de óleo de semente de maracujá, e eu estou tentando lembrar qual é o outro óleo, copaíba, isso mesmo, copaíba e óleo de semente de maracujá são misturados aí em uma proporção específica encontrada por esse fornecedor e que formam então o CBA, o Cannabinoid Active System. O Hair Kombucha é uma bebida obtida a partir da fermentação de líquidos por um fungo, e bastante gente passa como se fossem bebezinhos desse fungo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao kombucha. E esse ingrediente chamado Hair Kombucha é justamente um fermentado de chá preto que tem estudos que mostram aí ação antioxidante. Então o que eu vejo muito nessa linha Danos Vorazes da Lola é justamente um alinhamento com tendências do exterior bastante fortes, que é a questão do uso do cânhamo em produtos cosméticos e a busca desses fermentados, que é uma coisa bastante forte hoje na indústria de cosméticos oriental. Não só hoje, até vou me corrigir aqui, desde muito tempo, né, esses fermentados são utilizados nas rotinas japonesas e coreanas de cosméticos. Então essa fabricação de insumos cosméticos a partir da fermentação de algumas substâncias. Na composição do shampoo Danos Vorazes, a gente tem
2 poliglucosídeos como agentes de limpeza, o lauriclucoside e o cocoglucoside. A gente tem o disódio cocoilglutamate, que é um surfactante derivado de aminoácidos. Esses surfactantes derivados de aminoácidos costumam fazer uma espuma elástica e bem densa. Então, quem gosta de uma experiência de lavagem dos cabelos com um produto que faz mais espuma, o Danos Vorazes tem esse surfactante derivado de aminoácidos que pode trazer essa experiência mais espumosa na hora de tomar banho. Também tem cocamidopropilbetaína e um isetionato, que também ajuda a fazer uma limpeza bem bacana dos fios. Então, eventualmente, se você quer usar só o shampoo e quiser usar produtos de outras linhas, de outros fabricantes, e estiver usando silicones, não tem problema. Os surfactantes da linha Danos Vorazes dão conta de fazer a limpeza também de silicones. O condicionador é onde a gente tem essa diferença grande de textura. Inclusive, algumas pessoas relatam uma diferença de experiência também, que é a sensação de que esse produto esquenta um pouquinho quando você passa ele nos fios. Não consigo identificar no produto quais são os ingredientes que fazem essa liberação de calor, mas assim como algumas pessoas nos comentários lá no Instagram relataram, eu também já percebi que quando a gente passa em especial no cabelo bem molhado, a gente sente essa sensação de quentura, digamos assim. Em termos de composição, o condicionador, que é chamado aqui de booster da linha Danos Vorazes, ele tem ingredientes que ajudam na hidratação, tem o CBA, o kombucha, o hair kombucha aqui, vocês podem ver exatamente quais são os ingredientes usados nessa fermentação. Então é o Saccharomyces e o Xilino, né? Então esses 2 micro-organismos fermentam o chá preto e dão origem a esse insumo. O agente de condicionamento da fórmula é o cetrimônio clorídeo, um sal quaternário de amônio, berretrimônio clorídeo, outro sal quaternário de amônio. Então ajudam a desembaraçar, a deixar o cabelo livre de nó, a deixar o cabelo desembaraçado, com mais brilho. E a gente tem emolientes também para deixar o cabelo macio, e é isso. O finalizador da linha, que é o leave-in da linha Danos Vorazes, ele tem uma composição bastante parecida com os demais produtos. Também vai ter o Hair Kombucha e o Cannabinoid Active System, e também, eu brigando com o foco aqui, a gente falou dele muito mais aprofundadamente numa resenha escrita lá no cabeleiroempé.com.br. Eu vou deixar o link aqui no cantinho, no card, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Mas aqui a gente também tem agentes condicionantes específicos, né, diferentes dos usados no booster. Vai ter o CBA também, vai ter o fermentado de chá preto e extrato de linhaça, e vai ter uma série de ingredientes aí que ajudam a desembaraçar os fios, deixar eles mais brilhantes e deixar eles também mais alinhados. Algumas pessoas perguntam se o booster, esse da linha Danos Vorazes, se ele pode funcionar como um acidificante. Veja só, a Lola, ela informa os pHs dos produtos sempre dentro de um intervalo que vai de 3,5 a 5,5. Um acidificante normalmente tem pHs de 3,5 para baixo. Bem, se o booster de reparação tivesse um pH bem próximo de 3,5, ele teria uma capacidade sim de acidificação. Mas o que é importante a gente observar? Da gente tentar não extrapolar o que a própria marca oferece como alternativa. Se a Lola estivesse lançando um acidificante
do meu ponto de vista, seria interessante para a própria marca fazer o marketing em cima desse tipo de produto, já que há bastante tempo a Lola não tem um acidificante. A Lola tinha um acidificante na linha Argan Oil, que foi tirado de linha, não voltou e, bem, se a Lola tivesse um acidificante hoje, com certeza ela estaria fazendo uma divulgação pesada desse acidificante, né? Outra dúvida frequente é em relação ao termo booster de reparação imediata, né? Como se recupera a estrutura do fio danificado. E algumas pessoas perguntam, nossa, mas não tem nenhum ingrediente de reconstrução. Como é que a gente pode fazer esse tipo de afirmação se não tem nenhum ingrediente de reconstrução? Esses termos de marketing usados na parte frontal dos rótulos, eles não têm nenhuma definição quadradinha, então a gente precisa tomar bastante cuidado. Às vezes uma máscara diz lá máscara nutritiva, mas não tem nenhum óleo na composição, porque nutritivo é um termo vago, é um termo que tem mais de um sentido. Inclusive a gente tem uma série de posts no Cabeleira em Pé que falam desses termos com duplo sentido utilizados nos frascos de cosméticos e que podem levar a gente a criar uma expectativa incorreta a respeito de um produto. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui na caixa de descrição todos os links. Já tem 3 edições, então devem ter mais de 20 desses termos disponíveis lá no Cabeleira em Pé. Inclusive, é interessante anotar para uma próxima edição, aqui uma nota mais para mim do que para vocês, levar em consideração as palavras como reparação, que não fazem alusão a algo especificamente ligado a uma questão de presença de proteínas, ou de queratina, ou de aminoácidos, né? A reparação aqui me parece muito mais uma questão ligada a utilização de óleos que têm a capacidade de penetrar na fibra capilar e de restaurar talvez um pouco do CMC. O ideal é que a gente possa fazer testes do produto e verificar a eficácia dessa fórmula na prática, porque só olhando a composição a gente tem uma ideia de como um produto pode se comportar, mas a gente realmente só tem a dimensão correta depois de fazer um teste completo. O que é que vocês acharam desse modelo de resenha um pouco mais livre, focando um pouquinho em alguns dos ingredientes, falando de questões específicas de mercado, olhando para essa composição, falando um pouquinho da marca? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente ainda tá aprendendo com vocês qual é o tipo de conteúdo que a gente pode trazer como diferencial aqui pro YouTube, então sintam-se à vontade, sempre mantendo a classe, mantendo o respeito, mantendo principalmente o amor nos comentários. A gente sempre pode fazer comentários construtivos sem usar uma linguagem agressiva, então sempre tenham cuidado na forma como vocês vão comentar. Não esqueçam de dar o like. Se vocês ainda não se inscreveram no canal do Cabeleira em Pé, aproveitem, cliquem aqui para se inscrever no nosso canal, aproveitem, as nossas redes sociais estão recheadas de conteúdo, tem posts novos lá no blog todas as terças e sábados, e como a gente não gosta de dizer tchau, fica aqui o nosso até mais!